TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá a todos, iniciando Janela do Céu aqui. Hoje mais um testemunho para você que sempre acompanha os testemunhos dos convidados do Janela do Céu. Hoje quem tá aqui comigo é a Ivone Eurives, lá de Agudo. Ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela, como ela conheceu o Senhor, aquele passo a passo que a gente gosta de conhecer, né? Tudo certo, Ivone? Tudo certo. Irmã, começa contando um pouquinho pra nós da tua história. Como que iniciou? Como é que foi a infância, adolescência? Como que foi os passos para te chegar até Jesus? A gente começou, né, como acho que todos, né, nós viemos de uma igreja católica, né? Meus pais eram católicos, né? A gente sempre morou no Barro Vermelho e tinha igrejinha lá do Barro Vermelho, que é a igreja católica, até era só aquela igreja que tinha, né, do Barro Vermelho. E aí eu estudei, a gente fez a primeira comunhão, né, que é a igreja católica, e eu me casei na igreja católica ali do Barro Vermelho, eu casei ali mesmo, e na época eu tinha 18 anos quando eu casei, e a gente sempre seguiu, né, sempre na igreja católica. Aí, então dentro da tua casa tinha esse costume de orar, rezar, de conversar com o Senhor, isso já era algo presente na tua vida? Sim, já não tão constante assim, né? Uma coisa como é agora, né? A gente ia em missa, né? Era uma vez por mês, que era para fora, via o padre, a gente ia lá, né? Na igreja católica. E era assim, não era uma coisa presente, a gente não tinha nem Bíblia dentro de casa, né? Porque a gente foi conhecer Bíblia mesmo depois que a gente assim, veio para a igreja evangélica, né? E como é que foi aí a mudança? O que aconteceu para vocês conhecerem a igreja? Sim, antes de nós ir para a igreja, para vir para a nossa igreja agora, um dia eu fui lá no Barro Vermelho, tinha uma reunião lá, uma missa, né, de sétimo dia, né, de um que era da diretoria lá da igreja, né, e aí ele faleceu, aí quando fez 7 dias a gente foi, ele era bem conhecido há muitos anos, né, da gente ali, e aí a que fazia todos os, né, da diretoria lá, uma menina lá que até foi madrinha nossa de casamento. Sim. Ela disse, vai ter uma reunião da diretoria, e eu queria que vocês fizessem parte dessa reunião da diretoria, que esse que faleceu era da diretoria da igreja, então nós vamos fazer uma reunião para mudar a diretoria, e eu queria que tu e teu marido, né, fizessem parte da diretoria. Aí eu disse para ela, Luza, nós não temos mais, nós não somos mais da igreja, não somos mais católicos. Essa assim, como assim? Ficou assim, me olhando, como assim vocês não são mais católicos? A gente casou, na verdade, a gente tinha casado até 2 vezes pela católica, né? A gente casou, quando fez 25 anos de casada, a gente casou de novo, porque a gente casou na São José, em Cachoeira, né? E aí, quando eu disse para ela que nós não somos mais católicas, mas como assim não? Eu digo, não, a gente não é, a gente é evangélica agora. Até vim hoje aqui, porque uma obrigação que a gente foi até foi a última missa que eu fui, digo, a gente não é mais da igreja. Aí ela ficou bem, né, ficou assim. Aí, foi assim, né, começou, e né. Quando vocês tomaram essa decisão, assim, foi um convite que vocês receberam para ir na igreja evangélica? O que foi que mudou, assim, para vocês ir ver como é que era? Eu tive uma depressão, né, eu tive uma depressão bem forte, né, e aí a minha filha, né, que é a Andréia, já estava na igreja, na nossa igreja, né, evangélica, e aí foi aonde eu tive um convite dela, né, para ir para a igreja, e foi aonde
Aí é onde a gente começou a ir na igreja, né? Uhum. E como é que foi, assim, as primeiras vezes que tu foi? Tu sentiu que tinha algo diferente? Tu sentiu que ali poderia receber algum tipo de cura? Ou como é que era a tua sensação? Sim, eu, desde a primeira vez que eu fui, né? Eu fui a primeira vez, já, o segundo dia que eu fui na igreja foi para me batizar, né? E me batizei, meu marido também se batizou. E aí foi eu já comecei a mudar, né? Já vi uma grande mudança, né? Na minha vida, na minha família. Foi uma grande mudança. Desde a primeira vez que eu comecei aí, a gente começou já a ver, né? Uhum. Que Deus estava ali. Em que sentido, assim, que eram essas mudanças que tu via? Sim, né? Eu tinha essa depressão, né? Uma coisa, uma tristeza muito grande, né? Eu já comecei a melhorar. E, e aí foi assim, começou a mudar tudo, né? Porque minha depressão foi, eu já contei, né, várias vezes, que problemas, né, assim, com meu filho que bebia, né, o Marcelo, e aí já ele parou, já começou, graças a Deus, começou a já parar de beber, também se batizou, e, e foi assim, né, toda a minha família já começou a mudar, né, Uhum. coisas que a gente gostava, né? Que a gente era do mundo, a gente gostava muito de baile, coisa assim, a gente não gostou mais, a gente não ia mais, né? E festas e coisas, a gente já não começou, né? Deus foi tirando, né? Aquela vontade da gente ir, né? Eu fumava também, parei de fumar, não fumei mais. E nesse, Então, nesse momento que tu chegou, assim, nesse estado de depressão, tu recebeu auxílio das pessoas que já estavam na igreja, te ajudaram a fazer o passo a passo para conseguir se libertar disso? sim, eu comecei a ir, desde que eu comecei a ir já na igreja, já elas marcavam, tinha aconselhamento, aquele tempo era aconselhamento, né? E aí eu ia toda semana, elas marcavam comigo, né? Eu comecei a achar uma grande vantagem, né? Deus começou, né, a me dar força para sair daquele quadro, né, de depressão. E tu E lembra como é que era os materiais que tu ouvia, que te auxiliaram nesse momento? Ou era oração? Como é que era que tu fez, assim, pra chegar num momento e ver que aquilo não fazia mais parte da tua vida? eles mandavam, eu pegava bastante material na igreja, toda semana eu ia no aconselhamento, elas me davam bastante materiais e sim, falava bastante sobre a depressão, o que que era, que era a falta de Deus, né? E era verdade, porque que começou, desde que eu comecei né, Deus começou a mudar minha vida, né? E eu via que era mesmo, né? Que era falta de fé, né? A gente não, quem é da católica sabe, né? Que é bem diferente, né? E eu tive bastante apoio, né? Dos irmãos da igreja e a gente sempre foi muito, né? A gente começou aí nas nos cultos, né? A gente começou a já não falhar mais os cultos, né? Então foi aonde Deus, né, começou a me mudar minha família para melhor, né? Tudo começou. E vocês começaram a participar todos juntos, então? Não foi só tu que iniciou na igreja? Não, a gente começou todos nós, né? Foi a minha família, e eu e meus filhos, a André já estava, né? E depois o Marcelo começou a entrar também. Meu marido sempre me acompanhou, me deu muita força, né? Porque ele me ajudou muito, que eu tive uma depressão, né? Ele sempre me ajudou muito, né? Tu consegue ver, assim, essa diferença, não só tua, mas de todos vocês antes de estar na igreja e depois? Sim, foi muita diferença, né? Ele mudou muito a nossa vida, né? A maior mudança mesmo, a maior mudança que eu fui ver foi no Marcel, né? Que ele tinha visto esse problema com a família e Deus foi mudando ele, mudando, né, para melhor e graças a Deus, né? Tanto é que hoje ele é missionário também, né? Veio primeiro que nós aqui para, né, para ser chamado missionário.
Então, Deus começou a mudar muito, foi por ali, que Deus curou ele primeiro, para depois eu, aonde ele foi curado, eu também fui, né? Que bênção, né? O Senhor faz a obra completa, diz na palavra, né? Que é tu e tua casa, né? Que tu serve o Tu e tua Senhor, Ele casa. salva a ti e a tua casa. E Tu e no tua teu casa. processo, assim, com o Senhor, como tu comentou antes, quando tu tava, né, na igreja católica, enfim, aquele ensinamento que tu não tinha esse costume de conversar tanto com Deus, né? Não era algo tão frequente. Tu começou a aprender, assim, a ter esse relacionamento com Deus? Sim, de uma igreja para outra é bem diferente, né? Assim, a minha família mesmo, que tem muitos da minha família que não são, né? Eu sou entre 6 irmãs, sou eu e mais 5 irmãs. E era 3, né? Eu sempre brincava, né? Que 3 é católica e 3 é evangélica. Na verdade, os outros são espírita e coisa assim, mas 3 nós era pela minha mudança, eu tinha eu e mais 2 irmãs, né? Que legal. Na igreja. Uma faleceu, né? Faz 2 anos, já vai fazer 2 anos que ela faleceu. E a outra ainda está na igreja com nós, né? E aí, na verdade, a minha família, assim, quase toda a minha família, né? Muitos da minha família, meus sobrinhos, e muita gente veio para a igreja, né? Através de um testemunho meu e do Marcel. Que legal. Que a mudança foi muito grande, né? A nossa mudança foi muito grande, né? Que legal. E quando tudo começou agora, né? Já faz bastante tempo que vocês estão na igreja agora? Sim, vai fazer, acho que uns 19 anos, 19 para 20, né? É Uns toda uma 19 vida anos. nova aí com o Senhor, né? Sim. E como é que foi esse processo, assim? Tu contou um pouquinho já, né? Mas de começar a mudar a tua rotina, o teu dia a dia da família, para envolver o Senhor. Vocês começaram a participar de grupo familiar, culto? Sim, no Barro Vermelho lá, já depois em seguida teve um grupo familiar ali, né, que era a Dona Vera ali, bem no Barro Vermelho, e depois, aquela época, parece que era o irmão Pingo, né, que ele e a Liege, que era até pôr na minha casa, eles iam na minha casa, porque a minha filha ligava, né, a André ligava que não estava bem, né, da depressão, eles iam lá em casa fazer visita para nós. Aí eu comecei nos grupos, né, comecei no Barro Vermelho, no grupo, né, e foi assim. Depois foi o Décio, né, aí começou o irmão Décio, né, que ficou anos com nós ali, fazia grupo na minha casa sempre teve grupo uma vez por semana, toda sexta-feira tinha grupo lá em casa. Coisa boa. E meus vizinhos ali de perto, todo mundo ia, né, nos grupos ali, né. E essa história, né, que a gente tem com o Senhor, parece que com todo mundo tem um passo a passo, né? Mas eu gostaria que tu deixasse, assim, para alguém que tá passando por esse processo de depressão, talvez, que não encontrou ainda o Senhor ou não sabe bem como colocar esse fardo pro Senhor, né? O que tu diria para essa pessoa que tá passando? Eu sempre, quando falo com as pessoas, eu dou meu testemunho. Aonde eu tô dando meu testemunho do que eu era. Aqueles que não me conhecem, né? Porque quem me conhece sabe como eu tive, né? A minha mãe se batizou, a minha mãe veio para a igreja através de mim, ela também se batizou. A mãe tinha 85 anos, foi batizada, o Marcel batizou lá em casa, ela, na piscina. E ela... Então, o recado que eu deixo, assim, ó, que tem saída, assim. Às vezes a gente está num quadro que a gente imagina, assim, de depressão, que não tem saída. Mas tem. Jesus cura, gente, ele me curou e eu fiquei curada, graças a Deus. Já quase 20 anos, né, que eu saí dessa depressão. Graças a Deus, eu tomava muito remédio para depressão e Deus me tirou tudo, eu não tomo nada. E Deus me curou. Que tem uma saída para a família, para tudo, né? Que Deus muda mesmo a vida da gente. Uhum. E o maior auxílio que a gente pode dar para as pessoas que estão à nossa volta é o testemunho, né? Porque às vezes se tu chegasse apenas falando, não, mas se batiza, não, aceita, isso não toca tantas pessoas, né? Mas um testemunho não fica dúvidas, né? De que aquilo ali funciona, de que aquilo ali é o correto, né?
é o Senhor que está movendo. Então, quem assistiu aqui o testemunho da Ivone comigo, já viu um pouquinho, né, do poder do Senhor, tanto na vida pessoal, né, curando da depressão, quanto também da família, né, porque quando tem um membro da família que tá com depressão, todo mundo, né, tá passando por uma dificuldade, né, não é apenas a pessoa que tá doente, né, a pessoa que está ruim, mas o Senhor vai curando todo mundo, né, vai fazendo esse processo de renovar, né, uma nova vida. E como a Ivone falou aí já, mais de 20 anos com o Senhor, então. Ivone, para encerrar, vou pedir que tu deixe um recado final para quem acompanha o teu testemunho e que tá pensando, talvez, em começar esse caminho com o Senhor, ou se já está, mas talvez está desanimado, né? Que tu deixe aí umas palavras finais. Sim, eu deixo assim, ó. Venha para o Senhor Jesus, para a igreja, Senhor Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida, né, que Jesus é. Que não tem outro caminho a não ser Jesus. E se fortaleça cada dia mais, entrega a tua vida ao Senhor, que Ele vai mudar a tua vida. Só Jesus poderá nos mudar. Com certeza. Né, para as pessoas que não têm mais esperança, né, que Deus é a nossa esperança. Senhor Jesus. Com certeza. E ficou aí, então, a dica para vocês, né? A Ivone contou um pouquinho dos materiais que ela buscava, né? Grupo familiar e o auxílio do corpo de Cristo, né? Então, a gente precisa aceitar essa ajuda que o Senhor disponibiliza pra gente, né? Para que a gente alcance a cura, para que a gente alcance a renovação com o Senhor. Então, que você também possa estar tomando as suas decisões, né? Pendendo pro Senhor, para que Ele faça isso também na tua casa, em ti, né? Em toda a tua família. Muito obrigada, Ivone, que o Senhor abençoe vocês aí. Obrigada por contar o teu testemunho. Amém. E obrigada a todos que acompanharam aqui comigo e conheceram a Ivone hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.